olha o patamar onde o dólar chegou. Vemos uma valorização de 10%, ou melhor, uma desvalorização frente ao dólar. Quer entender um pouquinho de como isso aí está acontecendo? Vamos lá, vamos do início. Resistência de Lula a corte de gastos prolonga vai e vem na política fiscal. Não é segredo para ninguém que o Lula não está muito preocupado em diminuir despesas, né? O negócio dele é gastar. O problema é que isso está tomando uma proporção cada vez maior com o passar dos dias, tá? E quando eu digo dias, é dias laterais mesmo, tá? Literais. Porque cada vez que ele vai fazendo uma movimentação, assim como todo chefe de Estado, vai causando, obviamente, problemas ou soluções, mas na maioria das vezes, como é o caso do Lula, são problemas. Ó, a equipe redireciona foco para a redução de despesas, mas o presidente descarta opções e amplia incertezas sobre contas públicas. Ou seja, além de querer taxar mais, além de não sinalizar corte de gastos, ainda por cima dá esse problema de incertezas e isso tem, obviamente, suas consequências. Mas vamos descer mais um pouquinho. A crise de credibilidade vivida pelo governo, da condução das contas públicas e a escalada do dólar fizeram a equipe econômica ensaiar uma mudança de comportamento neste mês e defender com mais ênfase a revisão de gastos federais. Então é o seguinte, você aí na sua casa, obviamente tem contas para poder estar segurando, né? Tem que estar equilibrando algumas contas. Você recebe um valor e precisa pegar aquele valor e distribuir para determinadas coisas, inclusive você pagar as contas normal, né, as despesas normais, como água, como luz, internet e outras coisas. E você precisa também separar aquilo ali para poder se alimentar, para poder sair com a sua família, colocar gasolina no carro. Então vem aquele dinheiro e você vai administrar. O problema é que quando a gente vai falar sobre gastos públicos, aí a gente pensa que é algo, sei lá, talvez alguma coisa extraordinária, mirabolante. E não. A ideia é exatamente a mesma. A diferença é que quem faz essa administração não é você, preocupado com a sua esposa, filhos, preocupado com a sua reforma da casa, preocupado em trocar de carro. Não. A diferença é que quem está fazendo isso é o governo. E o governo, diferente de você, não gera valor nenhum, não agrega valor nenhum e também não produz riqueza. O governo ele está aí para gerir e muito mal, diga-se de passagem. Isso aí não é a minha opinião, isso aí são os dados e até os próprios economistas fatidicamente já estão confirmando isso. Nos últimos dias, porém, o presidente Lula se mostrou não convencido da tarefa, ampliando a série de vai-vens observados na política fiscal. E a garantia, né, de que isso ia acontecer sempre foi, mas o problema é que tinha muita gente que estava dando uma de dissimulado, ou talvez achando que isso não iria acontecer, achava que o Lula ia pintar aquela cara ali de democrata, dizendo que ia fazer as coisas, que ia lutar pelo povo e tal. Só que a gente sabe que o futuro hoje é só um reflexo do que foi no passado. E, obviamente, o Lula não ia fazer muita coisa de diferente, né? As ideias vindas se acumulam desde o início do governo, devido às dificuldades políticas e eleitorais de cada iniciativa lançada ou estudada. A ampliação das receitas enfrenta uma reação crescente do empresário, enquanto opções de corte de gastos geram temores de avanço nos índices de impopularidade. A gente sabe que recentemente o governo comemorou, né, o recorde de arrecadação, né? Muita arrecadação, aquilo ali foi comemorado, né? Você pode, se for ver no Instagram do Banco Central, do governo, aliás, do Ministério, você vai ver que comemoraram essa maior contribuição, né? Muita coisa arrecadada, vamos dizer assim. Eles, em outras palavras, disseram assim: olha aqui, ó. Olha o tanto que a gente tirou de você nesse período. E olha que nós já estamos com 5 meses de recordes batidos de arrecadação. Viu? Não se esqueça disso. E essa ampliação dessas receitas, todo mundo está vendo que nós estamos pagando muito mais imposto, está pegando muito mais, e uma das causas é o dólar nesse patamar. Enfrenta uma reação crescente do empresariado. Né? Os empresários, aqueles que fizeram o L, estão começando a se arrepender. Não sei porque acharam que iria acontecer alguma coisa diferente, principalmente se tratando do Lula. Enquanto opções de corte de gastos geram temores, né, de avanço dos índices de impopularidade. Ou seja, não estou falando de cortar gasto, tem gente que está se ligando. Hoje em dia não é mais como acontecia em 2003, né, 2005, por ali, que se fazia as coisas, a gente só tinha informações da Globo, informações de alguns portais de notícias, jornais, o que era gabaritado, para a gente olhar e dizer assim, pô, tá muito bom, a gente tá voando, né, boom das commodities está voando e tal, e por baixo dos canos, aliás, dos panos, né, a gente consegue ver hoje, as consequências dessa época. Quando eu digo canos, é que quem
já tem acima de 30 anos, como eu, já deve lembrar no Jornal Nacional aquele cano, né, despejando dinheiro, que era no caso daqueles escândalos da Petrobras e tal, e passava muito no Jornal Nacional. A série de episódios que alimentam o ceticismo do mercado começou com um anúncio pelo ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, de uma trajetória ousada de reequilíbrio baseado na expansão das receitas, né? Política fiscal expansionista, né? Vamos imprimir dinheiro, vamos falar qualquer coisa. O cenário de recuperação dos números que previa a eliminação do déficit público já no ano seguinte foi apresentado em 2023, pouco depois de uma PEC, proposta na emenda constitucional, impulsionar gastos em 168 bilhões. Traduzindo, estava ruim, mas vamos dizer que vai ficar bom, mas vamos continuar gastando. Porque aí o povo vai esquecer, né? Não vamos se lembrar mais que eu falei isso. Após a promessa de melhora, começaram a resistência de Lula em fazer contingenciamentos nos primeiros sinais de dificuldade nas sequências. Não, nas dificuldades. Na sequência, o governo foi obrigado a mudar a meta fiscal de 2025, cujo alvo central baixou de superávit de 0,5% do PIB para zero. Ou seja, já era algo pífio. Então, zeraram, né? Para poder ficar zero é mais fácil de contar. Depois veio a crise dos dividendos da Petrobras, com o governo dando prioridade a investimentos da estatal em vez de pagamentos à União. Porque, na verdade, como a Petrobras é uma empresa que tem como sócio majoritário do governo, então de todo jeito o governo vai ganhar. Mas eles usaram isso aí só para pegar aquela gracinha lá, né? Vamos taxar os ricos, que é tudo malvadão e tal. Aí temos essa outra notícia aqui, grande corte de gastos públicos é improvável, diz o economista Ricardo Nunes. É claro que é improvável, não tem como esse corte de gastos acontecer. Só que aí existem algumas consequências quando não se existe um equilíbrio na política fiscal de um país. Claro, existem essas consequências internas, né? As pessoas estão começando a ver que não é aquele mar de rosas, que o Lula não é aquele santo todo, e o que o governo, isso eu falo muito no Lula, mas tem a ver com o governo no geral. Aquele incompetente do Fernando Haddad também é um dos responsáveis por tudo isso. Apesar que eu não cobro muito dele, porque é difícil a gente cobrar de alguém que mal entende de economia e sequer concluiu um curso, né, o que deveria ser obrigatório. Mas vamos lá, qual é um dos outros problemas que isso gera? Esse aqui, fuga de capital estrangeiro da B3 no primeiro semestre de 2024 é a mais intensa desde 2020. Pessoal, 2020 foi pandemia, 2020 foi um ano em que todo mundo estava desesperado. A gente teve uma desvalorização muito grande em carteiras de investimentos, eu fui um deles. Claro, eu não, né? Eu estou só incluído nesse mar de gente que teve investimentos que baixaram muito. Tive uma desvalorização muito grande da minha carteira de investimentos e teve esse escarcéu todo, né? As pessoas estavam desesperadas. Mas, obviamente, era uma pandemia. As pessoas estavam incertas do que iria acontecer, muita gente morrendo e cada um alocava o seu patrimônio da forma como achava melhor. Mas ali era 2020, a gente está em 2024 e a evasão ela está tão intensa, é mais intensa, é a mais intensa desde 2020, ou seja, o que está sendo feito hoje pelo governo está num tamanho tão grande, a desproporção é tamanha que o que acontecia em 2020 está sendo comparado com o ano de hoje. O que não é nada bom, pessoal. Não é nada bom, a gente sabe disso. A saída de capital estrangeiro da B3 no primeiro semestre do ano já é mais intensa desde 2020. A expectativa é de que o fluxo negativo prevaleça pelo menos nos próximos 2 meses, dada a falta de um corte de juros pelo Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, e diante da deterioração fiscal do Brasil, que mina a atratividade dos investimentos no país. Ou seja, o cara que é investidor internacional, ele quer buscar rentabilidade, ou seja, quer chegar no país, quer colocar o seu dinheiro lá e quer que ele tenha bons investimentos a ponto de ser rentável para ele. Só que investimento não é simplesmente você colocar o dinheiro lá e ver quanto é que dá, pronto, ele vai dar tantos por cento, então eu vou deixar ali e tudo bem. Não é assim que funciona. Ele também vai prestar atenção na política fiscal do país. Por quê? Porque ela que garante aquela rentabilidade. Ela vai dizer que se a política fiscal ela está bem alinhada, também vai dizer que aquele tipo de investimento, principalmente se o investimento for em coisas como commodities, como em petróleo, né, investimentos na Petrobras, Vale, essas coisas, vai dizer que aquilo ali vai estar funcionando normalmente, vou botar meu dinheiro. Só que não é o caso aqui do Brasil. A gente vê uma política fiscal chula, nós vemos a ameaça constante da autonomia do Banco Central, temos uma crise de governo muito grande, principalmente nesse sentido. E aí, ó, no mês de junho, até quinta-feira, dia 20, os investidores estrangeiros retiraram 6,5 bilhões de reais da Bolsa, sendo o pior mês de junho da série histórica
compilada pelo Broadcast, Sistema de Notícias em Tempo Real do Grupo Estado, desde 2007. Com isso, o saldo negativo acumulado do ano vai para 42,4 bilhões, ou seja, 42 bilhões e 438 milhões de reais. É isso mesmo, essa daí é a facada que nós temos e é a saída mais intensa de capital desde 2020. E agora para o gráfico, nós vemos aqui, ó, os gráficos não mentem, tá? Ele começou aqui, nós temos essa ponta aqui, ó, dia 22 de maio, né? Vou colocar aqui, 21 de maio, foi quando teve a última baixa do dólar. Depois ele chegou nesse patamar aqui dos 5,29 e nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, ele já está em 5,59. Ele deu uma aumentada brusca aí e a gente sabe as consequências. E qual é o rumo? O rumo é aqui, ó, 5,99, né? Que foi o patamar da pandemia, que são essas linhas vermelhas pontilhadas aqui. Isso pode acontecer? Totalmente possível. Não sei o que aconteceria se nós tivéssemos o Lula na época da pandemia. O que a gente sabe é que este é o cenário atual e não se sabe do que vai acontecer agora para frente. A única coisa que a gente tem de garantia é de que não vai ser nada bom. E esse é o vídeo de hoje. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, você pode estar enviando aqui pra gente. E no mais, até breve.